os destaques de hoje. Projeto que criminaliza o comunismo está parado há um ano. Militares se afastam para serem candidatos nestas eleições e o arroz já chega a custar R$ 40 em alguns lugares do Brasil. Você vai ver hoje no programa Dois Pontos. Olá, está começando agora o programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, porque ela e nós, obviamente, vamos comentar alguns dos principais assuntos que circulam pelas redes sociais, como, por exemplo, o projeto contra o comunismo, ou melhor, contra o comunismo não, Ana Cláudia, que criminaliza o comunismo no Brasil. Nos últimos dias, o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a falar desse projeto, da criminalização do comunismo no Brasil. Na verdade, ele já apresentou um projeto nesse sentido na Câmara dos Deputados. Esse projeto está tramitando e há um ano, exatamente um ano, ele está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Quem é o relator desse projeto? É uma deputada aliada de Bolsonaro, dos Bolsonaro, que é Caroline de Toni, lá do PSL de Santa Catarina. Essa deputada é quem deve apresentar a sua posição para a comissão, indicando os pontos em que o comunismo deve ser criminalizado no Brasil ou não. É óbvio que ela vai defender a criminalização, mas o que chama a atenção é que realmente, Ana Cláudia, já faz um ano de parado. Nós estamos voltando no tempo, porque houve um tempo em que não se criminalizava o comunismo, mas o Partido Comunista. Então, Odilon, é um prazer estar mais uma vez ao seu lado, fazendo este trabalho que nos dá muito, mas muito gosto de continuar fazendo, porque nós nos aproximamos de você, internauta, na propositura destes debates, que são, sim, debates do nosso interesse. Nós vivemos em um país democrático e a democracia, ela permite, pelo menos em tese, todas as vozes. As vozes, inclusive, dissonantes de quem está no poder. Porque também, segundo a democracia, é uma estadia temporária. Estão passando um momento no poder. Haverá de existir uma retirada, uma transformação, uma mudança. Por isso que a democracia, ela é mais segura quando a pluralidade de vozes é garantida. Amanhã pode ser uma voz mais progressista, pode ser uma voz mais popular, uma voz mais altruísta, inclusive. Hoje, no Brasil... se eles não roubarem a nossa voz antes, né? Aí é que está. Odilon, ele atentou. Isso se eles não roubarem a nossa voz antes. A nossa voz é a voz da pluralidade. Nós somos um povo plural. Nós somos uma sociedade pluripartidária. Nós também somos pluriideológica. Então, a propositura do deputado Eduardo Bolsonaro, e são tantos Bolsonaros aí nos legislativos e todos com o mesmo discurso de perseguir, queimar, tirar, destruir. Eles cumprem o papel ao qual se propõe de instalação mesmo de uma dinastia ditatorial, porque eles não querem sequer pensar na possibilidade de sair dessa fatia de poder. E para isso, eles precisam continuar insuflando na mente das pessoas desavisadas, dos distraídos, que o fantasma do comunismo ronda, assusta e devora criancinhas. Toda essa maquinaria ideológica que parece risível,
na verdade, tem movimentado energias as mais estranhas nas camadas populares. As pessoas sentem medo do que estas mentiras articuladas, bem pagas, veiculadas através de WhatsApp, as pessoas sentem medo do resultado disso. Embora a realidade brasileira, ela já está de assustar os mais fortes e entristecer os mais otimistas. Ela anda ruim de muitas maneiras, com o Bolsonaro no poder, com a extrema-direita se sentindo a dona da situação, com todas as pautas retrógradas, liberais e ultraliberais sendo colocadas em execução. O Brasil está muito ruim. Mas as pessoas precisam ser mantidas no medo do fantasma do comunismo. Porque é esta discussão antiga, que já embasou ditaduras lá atrás, que continua sustentando este elo entre Bolsonaro e suas bases iletradas, suas bases populares, ou seja, o nosso povo perdedor, o nosso povo que está todos os dias pagando o preço dessa escolha que em nada o representa. E olha, Ana Cláudia, a modificação que o deputado quer fazer na lei se refere a fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos que simbolizem ou que utilizem a cruz suástica ou gamada, símbolo do nazismo, que já existe na lei, essa parte já existe na lei, mas ele quer acrescentar a foice e o martelo ou quaisquer outros meios para fins de divulgação favorável ao nazismo ou ao comunismo. É aquela associação de que o nazismo e o comunismo, no final das contas, na cabeça dos Bolsonaro, é a mesma coisa. Não é isso? E nunca foi, né? Nunca foi a mesma coisa. E quando a gente observa a justificação do deputado, a gente vê assim como ele tem uma riqueza no léxico, no seu léxico, na sua forma de falar. Ele coloca a ditadura do proletariado, coloca uma frase aqui: a mentira é o oxigênio desses canalhas travestidos de idealistas do bem comum. Fala dos riscos que existem do comunismo de entrar no Brasil, porque ainda hoje ele é louvado por algumas pessoas, enfim. E aí, claro, obviamente, ele coloca aqui o Coronel Ustra como o grande herói dessa história, que tentou exatamente neutralizar os comunistas no Brasil na base do sangue. É importante, porrada, né? Odilon, perceber como a democracia brasileira ela foi invigilante através das suas câmaras, ao deixar que a imagem e a mensagem de Ustra ela fosse trazida e mantida pelos Bolsonaro desta forma deliberada. Foi uma falha histórica com consequências atrozes em um país que já elaborou documentos em combate à tortura, em um país que ainda tem uma página de débito enorme com os parentes dos torturados, com todo um processo político que foi rasgado à força na carne e no sangue de brasileiros, e a Câmara de Deputados ela deixou que os Bolsonaro ressuscitassem este fantasma de uma maneira espantosa, chegando ao ponto de ser citado em um projeto de lei. É algo realmente para ser repudiado. E só para a gente poder nós podermos ingressar em outro assunto, o interessante é a posição da imprensa, Ana Cláudia, e aí eu faço realmente uma crítica em relação ao trabalho da imprensa, porque essa pauta que o Eduardo Bolsonaro voltou a apresentar para a imprensa, ela é antiga. Ele mesmo apresentou o projeto não anda, porque a relatora, que é aliada dos Bolsonaro, não pôs ainda o verniz jurídico necessário para fazer com que esse projeto possa ter o convencimento da Comissão de Constituição e Justiça. E ela é advogada. Exatamente, e em seguida
esse projeto ele possa seguir para o plenário da Câmara e aí ser votado ou não. É claro que historicamente no Brasil nós já sabemos qual é o objetivo de iniciativas desse porte. O objetivo maior é exatamente criminalizar não o comunismo, e sim todos os partidos de esquerda. E hoje uma grande pedra no sapato do bolsonarismo no Brasil se chama PT, se chama Lula. Então é importante para os Bolsonaro poder construir alternativas para poder retirar do caminho o PT do jeito que ele está hoje e criminalizar o partido, extinguindo a legenda, etc, etc. Como o Brasil, aliás, já Odilon, assistiu para com quem o leu PCB, o programa de esse governo de Bolsonaro, isso está escrito. No programa de governo de Bolsonaro candidato, tem lá uma parte em que programa, é objetivo do partido, é objetivo do Bolsonaro eleito pelo partido, extinguir partidos de esquerda. Isso está lá. Eu sei que muitos dos eleitores de Bolsonaro não leram o seu programa de governo, porque foi um candidato que sequer participou de debates, mas quem se deu ao trabalho de olhar, de ver aquele programa mal escrito que lá estava, entre a confusão estava lá essa propositura. Ou seja, não é qualquer coisa, é um propósito real. Não somente perseguir o comunismo, mas perseguir a esquerda, extinguir partidos de esquerda. Na verdade, extinguir a esquerda, o objetivo, aliás, que sempre as elites no Brasil têm como meta de fazer com que se aprove a democracia ao jeito que eles querem. Democracia só para eles. Democracia só para eles e sem a presença do povo. Próximo assunto, militares se afastam para serem candidatos, militares se afastam para serem candidatos nestas eleições. Óbvio, são insuflados pelo fenômeno do bolsonarismo. E aí, Ana Cláudia, antes de passar para você o comentário, eu queria relembrar só aquelas cenas que nós assistimos no início do ano lá no Ceará, do motim no Ceará dos policiais militares. Aquele motim ele foi simbólico porque mostrou a quantas anda o domínio dos militares nos estados, desafiando governadores para poderem fazer prevalecer a proposta, a ideia de violência que está construída dentro do bolsonarismo. E aí, óbvio, esses militares hoje, eles estão sendo insuflados pela própria condição que se observa de um governo federal lotado de militares, de generais da reserva, etc., que se comportam como civis, mas ali eles são representantes dos militares que estão de farda, na ativa, nos quartéis, insuflando, discutindo, não um projeto de Brasil, mas um projeto de entregar o Brasil de maneira mais barata para os Estados Unidos e quem mais possa pagar por esse Brasil barato a preço de banana. E aí então os militares em todos os estados eles estão sendo motivados a poderem se candidatar nestas eleições. Agora não apenas militares. Eu percebo também que muitos delegados inclusive dessa linha do atira primeiro e pergunta depois, muitos policiais civis também estão participando das eleições também com essa mesma linha. Agora, ao mesmo tempo, a gente observa nós observamos, aliás, que há um crescimento grande dos militares que não são a favor dessa ideia mais conservadora, dessa ideia mais dura em relação à farda, e que o cidadão comum é apenas um pedaço de carne que você treina, tiro ao alvo, e você mata ou não mata, e depende da roleta russa da vida. Não é ele que vai decidir, mas a vida que vai decidir. Então, a gente percebe um movimento contrário disso daí também nos estados, militares e policiais civis e delegados que não concordam com esse tipo de ideia e buscam uma reação diferenciada através da política eleitoral. É um quadro deveras preocupante e, como cientista social e em uma fala própria, eu apontaria como território mais seguro para depositar o voto
o candidato ou a candidata que tenha envolvimento em lutas comunitárias, sociais, em lutas populares, na defesa dos interesses das comunidades. Se nós estamos sendo acossados neste momento por uma situação política e econômica que margeia a ditadura, que se alimenta da violência e espalha o medo, a insegurança, o terror pelas capitais, pelas margens do interior. Nós precisamos sim fazer a nossa parte enquanto cidadãos, não dando força política a quem tem pensamento arbitrário. O que é um pensamento arbitrário? Aqueles que acreditam que têm o direito de destruir a vida do outro, que têm o direito de passar por cima do direito do outro, e geralmente com ressalvas econômicas, geralmente considerando as pessoas pobres todas merecedoras de tiro, considerando os jovens negros, as pessoas de orientação sexual diferente da hegemônica, da normativa, como pessoas alvo de violência e de tiro de maneira banal. Nós temos os rastros, porque eles se anunciam, eles dizem quem são e a que vieram. Com todo respeito aos policiais antifascistas, pela luta interessante, marcante, de maneira histórica, inclusive, que eles estão encampando, com certeza, no enfrentamento de muita truculência dentro das próprias corporações, com todo respeito, mas o policial, ele não deve ser a nossa referência de voto. A melhor referência de voto é o ativista social, é o ativista comunitário, dentro da perspectiva que melhor parecer a você, eleitor. É alguém que está defendendo os direitos das pessoas com deficiência? Vota nessa pessoa. É alguém que está defendendo os direitos das comunidades LGBTs? Vota nessa pessoa. Vota em alguém que tenha timbre humano. É um sindicalista que está na batalha pelo direito, pelo salário do trabalhador? Então ele nos representa. Representa a classe trabalhadora, representa a classe popular. Nós precisamos romper com esta cultura maldita de só eleger rico, de só eleger poderoso, de só eleger pessoa que manda, que tem arma na mão, que tem discurso bélico, que tem discurso econômico para comprar todas as circunstâncias, porque elas não nos representam. Dar poder a este tipo de brasileiro é condenar este país a entrar, não, ele já entrou, a demorar mais a sair desta situação bélica, ditatorial, e que não está dando nenhum tipo de valor a questões de moradia, saúde, educação, empregabilidade, a nossa vida real. Isto para eles não importa. É um projeto de poder restrito, circunscrito e violento, opressor. Lembra dos funcionários públicos que estão se tornando precarizados? Lembra do trabalhador que perdeu todos os seus direitos e não tem mais nem como recorrer a eles? Lembra que nós estamos descendo a ladeira numa velocidade de avalanche. Nestas eleições que estão se aproximando, nós podemos sim interferir nos resultados votando em candidatos que representem os interesses do povo, mas não de qualquer povo, da camada civil, onde os direitos são iguais e para todos. E olha, o arroz está chegando a custar R$ 40 em alguns lugares do Brasil e o preço vai aumentar ainda mais. Os produtores falam que existe a valorização do dólar e, ao mesmo tempo, uma produção pequena esse ano de arroz, havendo uma demanda de consumo muito grande pelo produto nas mesas dos brasileiros. Além disso, a gente tem a exportação do arroz, o dólar, segundo estes
esses técnicos que estudam e pesquisam essa área, o dólar alto ele favorece a exportação, porque, é claro, o produtor ele vai optar ao invés de abastecer o mercado interno, poder ganhar mais dinheiro, aumentar a sua taxa de lucro para o mercado externo. E aí é interessante, Ana Cláudia, perceber a medida do presidente Jair Bolsonaro. Mostra que ele realmente não tem o controle da situação. Ele fala de um lado que pede patriotismo para que o valor, que o produtor possa segurar o valor, no caso o produtor não, os supermercados, eles possam segurar o valor do produto. Por outro lado, você tem a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, dando um discurso meio que de intervenção do Estado em cima exatamente dessa política. Então, de um lado, a gente não sabe se confia no discurso do presidente da República, que mostra que não tem controle dessa situação, ele mostra publicamente que não tem o controle disso, e do outro, a ministra Tereza Cristina, que tenta buscar o controle dessa situação. Afinal, o presidente é a Tereza Cristina ou o Bolsonaro nessa situação? O país continua sem presidente. Nós temos figuras simbólicas que estão ali usufruindo de uma cadeira, usufruindo de gabinetes, de carimbos, de assinaturas e com muito dinheiro na conta, mas nós continuamos um país sem presidente. Sem presidente. É muito interessante essa história do arroz, Odilon, porque ela faz perceber que não existe uma separação entre política econômica, política social, política de governo e a nossa vida, a minha, a tua vida. Olha só, o arroz virou um artigo de cultura brasileira. O feijão com arroz, ele é a primeira referência de prato que nós brasileiros consumimos. E olha só, aquele pacote grande lá de 5 quilos, ele está chegando a R$40. E isso faz com que a casa fique menos abastecida de arroz. Mas o arroz, ele é só um dos itens da cesta básica que subiu no geralzão. Ela subiu toda. O potencial de consumo do brasileiro entre maio e agosto, ele caiu assustadoramente. E existe quem gosta muito que isso aconteça, Odilon. Sabe quem gosta muito disso? O político eleitoreiro. O político eleitoreiro, ele está comemorando a perda de autonomia, de acesso, de compra do brasileiro. Enquanto o produtor de arroz, que no contexto brasileiro ele não se identifica com a nação, geralmente são grupos de empresários ligados ao agronegócio que favorecem políticos como Bolsonaro, que são políticos que representam o ultraliberalismo, o liberalismo econômico. Eles não têm pertença de nação, patriotismo zero, patriotismo só no discurso. Eles aproveitam o período em que a exportação está sendo valorizada e preferem sim pegar o alimento e vender para o mercado externo, porque o dólar está alto e o dólar ele se tornou o dono da coleira. O mundo é levado pelo dólar e o dólar vai influenciando nas vidas sem que nós percebemos. Nós não nos damos conta disso e o dólar continua influenciando o preço daquilo que nós consumimos. E, por outro lado, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos tendo salários cortados, nós estamos sendo desempregados, o auxílio emergencial de 600 vai para 300, nós estamos no caos. Mas o que importa é que os produtores de arroz, eles estarão muito bem pagos. O liberalismo econômico respira austos pulmões, lufadas de lucro, enquanto nós, sufocados pela pandemia, sufocados pelo medo, sufocados pela pobreza e pela miséria, em breve estaremos sufocados pela fome. E os políticos, politiqueiros,
estarão fazendo a famosa troca de comida por voto, bem ali na esquina. Muito bem, nós encerramos o programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, agradecendo a sua curtida, a sua compartilhada em nosso conteúdo, os amigos que estão se agregando a esse projeto que está nascendo, que é mais um produto do portal repórternordeste.com.br e até a próxima.